Fala pessoal, esse vídeo aqui ele é uma retrospectiva de 2024. Nós tivemos vários bate-papos muito legais, muito interessantes, com conteúdos da melhor qualidade, com profissionais de referência em SSMA, e sempre é difícil escolher alguns assuntos para retomar na retrospectiva. Eu fiz uma escolha com base nas interações do público desses vídeos. Tenho certeza que você vai gostar, é uma seleção de vídeos muito legais que deram um engajamento muito bom na nossa comunidade SSMA em pauta. Então fique aí e assista até o final, porque você vai se surpreender com esses bate-papos muito legais que eu tive durante o ano com esses convidados especiais. Bom, hoje a gente fala muito nesse mundo corporativo que a gente vive, né, em promover segurança psicológica no ambiente de trabalho. Mas eu, sinceramente, ainda tenho algumas dúvidas se as pessoas sabem realmente o que significa isso, né, ou falam porque escutam sobre esse termo. Então, para a gente nivelar o conhecimento de todos que nos assistem aqui, tu pode explicar o que é a segurança psicológica? Sim. Bom, o termo, né, tem sido amplamente difundido, né? Se a gente pegar até em pesquisas, né, como ele era abordado, por exemplo, desde 1990 até hoje, é uma crescência. Mas eu posso dizer que grande parte das pessoas não sabem efetivamente o conceito e usam até de maneira equivocada. Talvez até reduzindo um pouco, né, vamos dizer assim, não é a proporção, né, a abrangência que o que seria realmente segurança psicológica. Então é legal a gente começar desmistificando, porque exatamente por ter se tornado clichê, está nas bocas, né, das pessoas dizendo que as pessoas não falam, não se expressam porque a gente não tem segurança psicológica, ou o contrário, né, da organização falando, nós temos todas as ferramentas proporcionando segurança psicológica para as pessoas, mas ainda assim as pessoas erram, as pessoas falham. Então a gente vê que falta aí mesmo essa compreensão do conceito. Bem, hoje eu utilizo, né, vários teóricos, né, a segurança psicológica não é um termo tão recente, né, já foi cunhado aí por vários outros autores, até de outras formas e com outros nomes, né, por exemplo, quando a gente cita aí Maslow, que falava sobre necessidades humanas, o próprio Heinz e vários outros, né, mas o conceito de segurança psicológica mesmo vem de Edgar Schein e vários outros. A doutora Edmondson, ela publicou um livro que tem o título, né, de A Organização Sem Medo. E com esse livro, ela se tornou referência, né, tentando olhar já o olhar para times, olhando para dentro da organização. Então, esse conceito de segurança psicológica que eu vou trazer aqui para vocês, vai muito na linha da doutora Amy Edmondson, que se tornou, como eu disse aí, a principal dessa linha, desse conceito. E ela fala para a gente o seguinte, que segurança psicológica é a crença compartilhada entre os indivíduos de uma equipe. Então, pensa o seguinte, é uma crença, é algo que se constitui dentro daquela equipe. E, portanto, ela não faz sentido fora do time, como grande parte das organizações expressam. Não é, gente, relacionada à confiança, não tem nenhuma relação ao indivíduo de maneira isolada dentro desse contexto. Ela é uma crença do grupo. E crença de quê, né? De que essas pessoas, dentro desse ambiente, com aquela liderança, com aquele contexto que elas estão inseridas, elas podem correr riscos interpessoais. Esse termo, inclusive, né, riscos interpessoais, quando a gente leva para a segurança, é muito fácil, a gente compreende fácil. Mas interpessoal, porque é a pessoa que está se expondo. Né? Quando ela levanta a mão e fala, por exemplo, vou fazer uma recusa-tarefa, ou vou exercer meu direito de trabalhar seguro, um stop work, paralisação da atividade, não sei, qualquer nome semelhante a isso, o quanto que a pessoa não está se expondo, né, quando ela levanta essa mão. Quando ela fala, não vou executar essa atividade como está, ela é uma atividade que ela tem riscos, né, durante a execução, e, portanto, eu vou exercer o meu direito. Então, é nesse sentido, a pessoa não estar exposta, não ser ridicularizada, de ela ter a oportunidade ali dentro desse ambiente de poder expressar, né, de trazer suas opiniões. Então, o primeiro ponto que a gente desmistifica, inclusive, é o conceito dentro de times. Às vezes a gente acha que
vou pegar esse líder aqui agora, que é um excelente líder com essas pessoas, vou levar ele para uma outra equipe e vai dar tudo certo lá porque eu mudei o líder de lugar. Não vai, porque é a relação entre as pessoas que torna, né, esse resultado aí favorável. E até, né, falando também, um outro ponto que tornou a segurança psicológica hoje em alta, né, e eu acho que depois da pandemia também, é claro, mas foi um projeto que chama Aristóteles, que a Google executou lá por volta de 2016, e que ela entendeu que um dos aspectos que tornava os times dela, né, de alta performance, era a segurança psicológica. Então, olha só que legal, né? Depois de 2 pontos importantes, né? De ter a Google divulgando o termo, de ter a doutora Emmett Monson, né? Publicando um livro, né? Não necessariamente nessa ordem, a gente percebe o quanto que a gente ou as organizações passaram a se preocupar mais com esse tema. E, de fato, faz sentido, né? É importante e necessário mesmo. Então, é um pouco por essa linha, sabe? Assim, eu acho que as pessoas precisam de realmente compreender o conceito e de tirar um pouquinho desse senso comum de achar que é só porque a pessoa não tem confiança, ela não tem segurança psicológica e vice-versa, né? Perfeito, ótima abordagem. Um tempo atrás eu li uma matéria do Valor Econômico que falava que mais da metade da população brasileira ela não se sente segura no ambiente de trabalho. Isso é um percentual alto, né? Muito significativo. Cristiano, então tu pode nos explicar quais são os sinais que a gente pode observar e chegar à conclusão de que esse ambiente ele oferece segurança psicológica ou não? Sim. Bom, primeiro, Rogério, toda empresa tem segurança psicológica. Todas. Algumas com menor percentual, com menor índice ou incidência, e outras com maior. Então, acho que até para trazer para todos, toda empresa tem segurança psicológica. E quando você vê essa matéria, né, pensa o seguinte, numa mídia voltada aí para a área de gestão, para uma área econômica, falando sobre isso, né? As empresas têm um custo muito grande, inclusive, com substituição de pessoas. E, de fato, um dos motivos que faz com que as pessoas peçam demissão está relacionado a não se sentir bem naquele ambiente. Mas assim, e aí? O que eu posso fazer, né? Vamos imaginar que eu tenho um turnover e tá aí um dos aspectos, né, que a gente já pode direcionar, que pode ser um fator que mostra para a gente que nós temos um índice baixo de segurança psicológica, mas ele isolado não faz sentido. Porque um turnover pode ser por uma série de motivos, um final de projeto, uma série de outros aspectos. Mas aliado a isso, quando a gente percebe, por exemplo, uma equipe muito disfuncional, pessoas que não se conectam, não trabalham bem juntas, pessoas que são muito individualistas. Quando, por exemplo, a gente percebe que existe um alto índice de adoecimento, né? Ou seja, os fatores psicossociais interferindo na saúde emocional do trabalhador, e aí essa incidência de doenças como burnout, estresse, depressão, ou outras doenças mais físicas, mas que a gente sabe que tem uma natureza emocional, isso também é um fator interessante para a gente olhar. Quando, por exemplo, você percebe que poucas pessoas naquele ambiente falam. Vamos pegar aí uma das principais ferramentas que a gente tem em segurança, né? O DSMS, DDS, qualquer, né, nome nessa linha. Quando só uma pessoa fala e o pessoal não participa, as pessoas não contribuem, não colaboram. Quando a gente vê que tem uma distribuição de fala que não é compatível, não, somente uma pessoa fala, somente o líder fala, já traz para a gente ali uma noção de que aquele ambiente não é um ambiente saudável para as pessoas se exporem. E vários outros fatores, né? Quando eu digo aí, por exemplo, as pessoas não têm uma sensibilidade umas com as outras, não reconhecem as necessidades individuais. A gente fala muito de equidade, de inclusão, de diversidade, são pautas muito fortes para a gente trazer aqui também para a área de segurança. E por fim, como a gente está direcionando para isso, quando a gente percebe aí taxas e indicadores, a gente sabe que não é a melhor forma da gente avaliar a segurança. Mas quando a gente percebe uma estagnação, quando a gente percebe, por exemplo, que ao contrário, né, a empresa tem investido muito em programas, em cultura, e ela não percebe uma melhoria. Então, grande parte disso pode ser a falta de segurança psicológica, um baixo índice de segurança psicológica. Então, acho que eu enumerei aqui uma série de possibilidades. Não quer dizer que todas as empresas tenham todos os fatores, né? E nem que somente um de forma isolada seja
uma questão de falta de segurança psicológica, mas a combinação desses fatores aí já é um alerta muito importante para as pessoas e organizações, né, se atentarem. Nosso bate-papo aqui é a importância da liderança visível em SSMA. Mas para quem não sabe o que significa, o que significa a liderança visível e por que ela é tão importante nas organizações? É um termo bem interessante que hoje a gente vê muito a palavra liderança, né? Muita gente falando em liderança, muitos cursos de liderança, vários colegas nossos, né? Liderança em segurança, liderança em SSMA, né? Mas o que eu trago, né? Não que seja novo, mas com uma visão, né, de quem durante muito tempo foi uma observadora de líderes, né, passei a ser uma líder informal, porque todo mundo começa um pouco assim, né, você observa o líder, você muitas vezes como um especialista, como um técnico, né, você observa o líder, aí depois você acaba fazendo uma gestão ali quase que informal, uma liderança informal, você vai entendendo como isso vai funcionando, né, até você, né, realmente se assumir, né, querer encarar a liderança, né, porque eu sempre falo, a liderança ela é uma escolha, e hoje não tem problema nenhum de um profissional da nossa área seguir uma carreira de especialista, né, ou consultor. Perfeito. Algumas empresas chamam de especialista, outras empresas chamam de consultor, ou uma cadeira de liderança. Então, assim, eu acho que isso tem muito mais a ver com o perfil e o que cada um quer, né, da sua carreira. Então, que fique muito claro, né, para ter sucesso, você não necessariamente precisa ser um líder, né, você pode fazer a sua carreira como especialista. Só que o líder, ele tem alguns atributos, né, que precisam ser esclarecidos, né, e a gente precisa trazer isso de uma forma simples, né, eu acho que para quem quer ser um líder. Então, eu gosto de começar esse bate-papo, né, falando um pouquinho de liderança, sempre dizendo o seguinte: a liderança, ela não é um cargo. A liderança, ela é um exercício relacional. É isso nos dias de hoje, né? Então, eu cravo essa frase, né? Quando eu estou dando alguma palestra ou algum bate-papo, eu gosto, né, de deixar isso claro. Então, gente, ser líder é um exercício relacional diário. Você vai se relacionar com sua equipe, você vai se relacionar com os seus pares, você vai se relacionar com os stakeholders, você vai se relacionar com a turma operacional, você vai se relacionar com a diretoria, com o conselho, né? Então, é relacional. Então, a partir do momento que ele é relacional, eu tenho que ter postura, educação, e algo que eu gosto muito também de falar, que é a intencionalidade. Tudo que um líder faz precisa ter uma intencionalidade. Por quê? Porque o líder, né, tudo bem que hoje a gente vive num grande Big Brother, né, que está todo mundo, né, aí sendo observado o tempo inteiro, né, mas o líder um pouco mais, né. Então, a gente precisa trazer essa clareza, né, que tudo que um líder faz tem que ter uma intencionalidade. A voz do líder, né, ela é importante. Cada palavra, né, que sai, né, de um líder, ela tem peso. E essa consciência é necessária. E quando eu falo do visível, da liderança visível, tem muito a ver com aquela liderança que ela é percebida. Então, puxando um pouquinho para a cultura, o que é cultura, né? Como é que eu evoluo na cultura? A partir do momento que essa cultura é percebida. A cultura é percepção, né? É o que eu faço todo dia, né? Então, a liderança visível, ela é necessária e ela precisa ser percebida. Então, e é a questão da presença. Nos dias de hoje, né, Rogério, está cada vez mais difícil
estarmos presentes. E quando eu falo presente, é corpo, alma, foco, né, visão, né? Então, é isso que eu trago de importante. A liderança visível é a liderança que eu coloco uma intenção e que eu me faço presente, né? Eu tenho uma presença presente, principalmente no momento onde eu estou ali em áreas operacionais, vamos dizer assim, né? Esse trabalho todo, porque como é que eu melhoro? Eu melhoro estando próximo de quem está ali, literalmente, no risco, né? Falando da nossa área, para eu entender, né, as condições que aquela pessoa trabalha, os sistemas, né, envolvidos ali, né, naquele tipo de atividade, e quais são os comportamentos ali desejáveis, né? Então, quando a gente vem muito ali, né, com a tríade da condição, sistema e comportamento, e eu trago a liderança visível, gente, é ir para ganhar o jogo, né? Estar literalmente presente e onde as pessoas estão vendo, né? Estou ali gerando uma visibilidade que vai ser percebida e que isso faz com que a cultura evolua. Então, bem nessa linha. A gente vai falar hoje sobre um tema que é muito discutido, né, e um dos maiores desafios e até expectativas dos profissionais da SSMA, que é como integrar saúde, segurança e meio ambiente à cultura organizacional. Adriana, esse tema é o grande, no meu entendimento, é o grande sonho de todo profissional da SSMA, né? Mas por que esse tema também seria o sonho de um CEO, né? Já que a gente está tão... essa palavra está tão, né, tá tão presente no momento, né? E quais são os principais benefícios para a empresa? Uhum. Eu gosto dessa pergunta e eu classifiquei ela aqui como pergunta poderosa. Eu acho que a grande questão está na qualidade da pergunta que a gente faz. E essa é uma boa pergunta, sabe, Rogério? Eu adoro falar sobre cultura, eu me dedico bastante a estudar mais sobre o tema e já vivi muito construção de cultura dentro de empresas. Então, realmente, é um tema que eu gosto de falar bastante. E essa pergunta... ela é muito perspicaz, porque assim, quando a gente fala sobre que isso é um sonho, né, de um profissional de segurança, o porquê que deveria ser o sonho de um CEO também. E eu acho que o principal ponto passa por a gente entender o que é importante para o negócio, o que é importante para este líder, e não o que é importante para mim ou para a área de segurança. E às vezes isso pode doer um pouco. Como assim o que não é importante para mim ou para a área de segurança? No final, as coisas se conectam. Mas para a gente conseguir se conectar, né, e mostrar para o CEO, para uma alta liderança, que o tema também é relevante, é importante e que traz benefícios, eu preciso me conectar e falar a mesma língua do negócio. E talvez eu repita isso algumas vezes ao longo da nossa conversa hoje, né? Então, passa por a gente entender que um CEO ele tem preocupações e responsabilidades. O que é quais são as principais responsabilidades e quais são as principais preocupações dele? Eu preciso entender o que é importante para ele para eu conseguir mostrar que eu posso agregar valor e que o que eu quero é importante para ele. E eu estava lendo uma pesquisa do ano passado da KPMG, falando ali sobre as principais preocupações ou os temas que estão ali mais conectados com a realidade do CEO, que ele está mais conectado, né? E, de modo geral, ele está muito conectado ali, claro, com a questão estratégica da empresa, mas também ele é o grande embaixador da construção ou manutenção da cultura organizacional. E os principais temas que circulam na cabeça, na mente dessa alta liderança, passa por, obviamente, custos, né? Então, como que equilibrar isso diante, às vezes, de um cenário político, geopolítico, que é muito desafiador. O tema de ESG, então, não sei o quanto que as pessoas sabem que, assim, 70% dos CEOs da alta administração, eles defendem essas práticas, eles entendem que isso é importante para a reputação da empresa, e mais do que para a reputação, que isso esteja mesmo intrínseco ali como um valor. E as questões de modelo de trabalho, que hoje não
talvez permeia também pela nossa área, a gente tem a oportunidade de conectar, então ainda tem muita discussão do modelo híbrido, do modelo presencial, muita gente foi, muita gente voltou, e inteligência artificial, né? Então, assim, depois são os grandes temas ali que hoje a gente vê que permeiam o dia a dia desse CEO, dessa alta administração. E aí, a hora, entendi o que é importante para ele? Ok, como eu conecto os temas de segurança ou de IHS, geralmente as áreas estão integradas, ali, segurança, saúde e meio ambiente, como que eu conecto isso de maneira que impulsione algo que é importante para ele? Se ESG é importante, a gente já está num caminho bom, porque muito daquilo que a gente faz e luta no dia a dia e desenvolve, ele se conecta muito facilmente com ESG. Tanto que o termo ESG, ele ganha mais notoriedade nos últimos anos, mas aquilo que a gente vem trabalhando e construindo como a boa e velha segurança do trabalho, já é base para muito que está ali por trás não só do ambiental, mas de social e governança. Então, eu acho que aí a gente já tem boa oportunidade de mostrar que a gente, como área, tem o que agregar valor. Aí a gente começa a falar de algo que também importa para ele. Então, opa, aqui tem uma conexão, né? Hoje, a inteligência artificial já é uma realidade para muitas empresas, mas talvez as maiores, as menores, nem tanto, ainda trabalhando no âmbito um pouco mais manual. Não sei, a gente trabalha com indústrias de diferentes tamanhos e talvez o pessoal que esteja escutando a gente viva realidades diferentes, mas a verdade é que a inteligência artificial está aí e muito à nossa disposição, né? E o quanto que a inteligência artificial pode ajudar a gente a trabalhar dados, a ser mais assertivo para reduzir custos. Bom, aí a gente começa a falar de custos. Muita gente tem dificuldade ainda de quantificar questões de segurança, porque a gente fala, como é que eu vou mensurar a vida de alguém e tal. Mas assim, a gente tem que sair um pouco desse lugar de, como que eu vou mensurar isso, para o que eu posso mostrar e que é possível mensurar e que tem um custo evitado. Isso também vai interessar para o CEO. Então, hoje a gente vê, por exemplo, alguns prêmios e reconhecimentos que a gente tem que são importantes para as empresas também. Hoje a gente tem, por exemplo, o SESI, que ele premia empresas com as melhores com as boas práticas em segurança e saúde. Então, um reconhecimento também não é legal? Um Great Place to Work também não é importante? Então, eu acho que passa por isso, sabe, Rogério? Entender o que é importante para ele, e aí eu mostro como que eu posso ajudar. Aí eu ganho um lugar na mesa. Para começar a falar sobre esse tema que é extremamente importante que a gente está falando aqui, que é o protagonismo da liderança feminina em HS, quais as maiores dores que as mulheres profissionais de SSMA sentem hoje, de maneira geral, nas empresas? Perfeito, Rogério. Inclusive, eu vou usar a pesquisa que eu fiz com a minha tribo, né? Então, a gente tem uma tribo, eu vim aqui representando cada uma delas. Eu fiz uma pesquisa recente para entender quais são os desafios que elas vêm encontrando, porque eu acredito que existe uma dinâmica muito grande sobre esses desafios dentro de cada cultura. Tem cultura que a gente conversa com algumas mulheres que ela não tem desafio nenhum em termos de se posicionar, em termos de ter o poder da fala. Em outras culturas, isso daí é muito evidente, né? Assim, tá latente ali, é um problema mesmo. Então, hoje, dentro dos desafios que a gente vê nessa última pesquisa que eu realizei com mais de 100 mulheres, a gente enxerga muito como estruturar uma conversa difícil, como se posicionar diante de um ambiente já opressor, como atingir posições de liderança, então quais são as habilidades, características que são valorizadas, é, como que elas conseguem se posicionar melhor, eu não estou falando em termos de imagem somente, mas como que elas conquistam esse ambiente onde elas estão de maneira genuína, né? Não de maneira de meta, né? Promissora com uma meta que hoje os programas de diversidade traz. Então, dentro dos desafios que essas mulheres enfrentam, essa questão de melhor se posicionar, estruturar conversas difíceis, saber conquistar seu espaço, né, com competência ali, habilidades comportamentais genuínas, né, que fazem ela conquistar não só porque alguém colocou elas ali, que é o que a maioria fala, quem te colocou aqui,
como também com que elas, com o posicionamento delas, não só de fala, mas competência, que leve elas para esses lugares. Então, elas enxergam hoje no ambiente corporativo. Não consigo te dar que é uma média isso, né? Mas como eu disse, a gente passa por inúmeras situações, né? Conquistar esse respeito no ambiente de trabalho de maneira com que a mulher seja valorizada com a equidade do gênero masculino, né? Que é o que a gente busca, é um dos maiores desafios delas. E tu, né, tu formou a tua carreira aí trabalhando fortemente em transformação cultural nessas grandes organizações que tu passou. Ainda alguns segmentos empresariais, eles ainda têm uma predominância masculina, né? Embora eu veja que isso tem mudado muito nos últimos anos, mas ainda existe, né? E em algumas dessas empresas ainda existe a necessidade de uma afirmação, de uma imposição maior por parte das mulheres, né? Como que tu vê isso? Como que essa transformação cultural, e aí incluindo, né, a gente incluindo saúde, segurança e meio ambiente na cultura da empresa, ela pode ser alcançada? E como que essa liderança feminina pode ser fundamental para isso? Eu falo porque eu sempre trabalhei com muitas mulheres e eu entendo, né, o que pode agregar bastante nesse processo, mas eu queria escutar de ti. Legal, Rogério. Vamos falar assim, antigamente a Karen, que começou nesse ambiente de cultura masculina, né? Às vezes não era a cultura masculina entende que não é só os homens, a própria mulher é machista, né? Recentemente eu ouvi um podcast de uma pergunta por uma super líder falando: você acha que mulheres em liderança favorecem as outras mulheres? E a resposta dessa Red, né, que estava sentada ali numa cadeira super professora na companhia, falou: eu acho que não. E ela justifica a fala dela e eu vou conectar com a minha resposta. Tá? Ela fala o seguinte: não, porque essa mulher, para chegar nessa posição, provavelmente ela teve que caber em alguns tamanhos, alguns espaços. E ela foi se modificando dentro da sua essência. E hoje, sentada nesse espaço, ela não favorece as outras, porque ela teve que mudar, ela mudou o que ela acreditava ou interiormente o que ela era. Né? E é o que eu vejo muito. Hoje, eu atuo com grandes transformações culturais, tenho acessado ambientes onde a minha experiência lá é acolhida, né? Como consultora, eles acabam me contratando e eles têm que aceitar a minha contribuição ali, né? Então, hoje eu estou num lado diferente do que eu estava com o CLT. Então, no CLT você tem que somar, mas você sempre tem alguém te vendo como adversário, né? E o que torna nossos desafios piores. E no mundo de empreendedorismo, você acaba sendo somando e você não compete com ninguém. Você compete com o próprio resultado que você vai entregar, né? Então, hoje, a transformação cultural, ela exige o papel dessa mulher. E eu costumo dizer que cada vez mais isso para mim é forte. Essa mulher precisa estar organizada, Rogério. O que é uma mulher organizada? É uma mulher que ela tem estratégia e intencionalidade, né? E essa mulher que eu vejo, hoje eu estou no meio de várias executivas, né, que estavam em posições maiores de quando eu estava dentro do CLT. E quando eu vejo essa mulher e coloco essas mulheres alinhadas e olho para elas, né, em termos de características, o que eu vejo nessas mulheres? Eu vejo mulheres organizadas, eu vejo mulheres que são, que têm um posicionamento na fala muito preciso. Então, assim, elas são mulheres que sabem do seu potencial de entrega, e quando elas sabem desse potencial, elas entregam. Porque nenhum ambiente oprime quem de fato sabe o verdadeiro valor. Ele pode não aceitar, mas oprimir não oprime. Então, a mulher ela se posiciona melhor diante da sua segurança. Uma mulher que é organizada, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu passei, eu já aprendi muito sobre o que eu faço, e hoje eu estou na posição de defender as minhas próprias ideias, que é a intencionalidade que eu falo. Então, muitas mulheres têm ali o conteúdo, elas são recheadas de conhecimento, mas elas não conseguem, na fala, defender as suas próprias ideias. Por quê? Porque o contexto também influencia elas. Às vezes ela está diante de um líder ali que há 2 anos atrás deu uma nela ali ou se posicionou de uma maneira mais ríspida, que ela não consegue, ela já vê ele ali como, puta, vai acontecer de novo. E por outro lado, essa intencionalidade e essa estratégia, ela tem que fazer uma leitura muito precisa do cenário organizacional. O que é isso?
qual que é o propósito da companhia? Será que o que eu consigo entregar está alinhado com esses propósitos? Os valores, né, da companhia. A liderança, por exemplo, né? Então, ela dá exemplo, ela é um exemplo do que ela acredita, do que ela fala. Então, eu acredito que a transformação cultural, ela acontece quando essa mulher, de forma organizada, internamente, ela consegue transbordar os seus valores, os seus comportamentos, de maneira que vai entender o que o ambiente precisa, ou seja, fazer a leitura desse cenário organizacional e acomodar as suas experiências nesse lugar. Então, e ela tem que desconstruir, tem que fazer a ruptura de algumas crenças, porque imagina, muitas vezes, eu vou falar pela minha experiência própria, né? Eu converso com muitos cargos altos. Quando eu chego nesse lugar, eles já vêm com um pedido eu brinco de food service, né? Eles já chegam ali e querem aquilo. E aí, quando eles me dão um desafio para ser respondido num ambiente onde eu tenho que ter estratégia de comunicação e intencionalidade do que eu quero levar essa comunicação. Então, quando ele me pede algo que eu não acredito, é uma habilidade que eu tenho que aflorar, defender o que eu quero que ele acredite. Né? E isso acontece muito, principalmente com o zero, né? Então, eu entro nas empresas, Rogério, eles falam assim, aqui a cultura é zero e a gente não está conseguindo atender. E aí eu vou contra a cultura zero? Não. Eu vou falar que eu sou contra? Não, eu sou contra. Eu acredito que não é possível a gente ir por esse caminho. Eu acredito que existem outros caminhos que levam a esse lugar. Mas eu vou falar o quê? Então, aí vem a estratégia. Primeiro eu preciso entender o que ele tem de informação, o que esse ambiente tem de informação para influenciar essa transformação. Às vezes a informação que venderam para ele é que zero é possível, e 10 anos atrás estavam entregando zero, de qualquer jeito, né? Porque números recebem números, né? Então, a mulher ela tem que ter essa estratégia de intencionalidade, com uma rápida leitura de cenário. Tem reuniões que eu não falo, não concordo com nada, mas eu não falo. Né? Então, em que momento eu recuo para depois avançar? Então, a estratégia é ser uma mulher organizada, porque uma mulher organizada sabe do seu potencial, usa de forma estratégica esse potencial e intencionalmente, né? Se preparar para esses momentos que precisam que ela seja um pivô. E às vezes ela vai ali e com baixa expectativa, né? Eu costumo dizer que é uma coisa que me mudou muito. Quando a gente tem o poder do conhecimento e a gente tem a experiência sobre ele, a gente quer no nosso tempo. E cada empresa tem um tempo natural das coisas acontecerem. Sheila, e nesses, né, esses mais de 20 anos aí de experiência na área de segurança, eu brinco que tu deve ter começado, né, com trabalho infantil ainda, né, porque tu é super jovem, mas quais foram os principais desafios que tu viveu, né, tanto como funcionária de empresa, eu acho que tu falou um pouco já, e tu vive agora como empreendedora? Na realidade, a gente tem uma lista, né, de desafios, mas, assim, um dos desafios eu até já citei, que foi a vaga, né, conseguir a oportunidade por ser mulher. Isso foi algo bem forte na minha época. Hoje nem tanto, graças a Deus. Mas na minha época foi um desafio muito grande. Foi quebrar esse paradigma. Tanto que eu fui a primeira estagiária mulher no primeiro estágio. Depois na metalurgia e na fábrica de cigarro, aqui no Rio Grande do Sul, eu fui a primeira técnica de segurança, então foi abrir portas, digamos assim, para outras mulheres, nessas empresas onde eu passei, na fábrica de têxtil também, eu fui a primeira mulher. Então, esse desbravar foi um dos desafios. E outra coisa que é algo muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não tem como negar e dizer que não tem, né? Que é o processo de desconstrução, né? Com função do racismo, né? Isso escancarado, velado, ele existe e foi um dos desafios, tanto como funcionária e tanto como empregadora, né?
ao ponto de chegar em eventos e, de forma clara, alguns outros colegas empresários, digamos assim, não apertarem a minha mão, porque não apertam mão de pessoas de cor. Isso. Então, e chegar nos eventos e só tem 2 negros aqui, gritar assim entre e daí a gente começa a vem uma outra ficha, né, em que tu tá desbravando também isso, né. Então são alguns desafios. Outro desafio que eu acredito que ele é crucial na minha vida, que foi em função de saúde, entre o processo de eu quase estar saindo da CLT e entrando pro empreendedorismo, eu fui diagnosticada com 2 problemas de saúde, e lidar com esses problemas de saúde foi um desafio gigante, é um desafio gigante, diariamente, né? É uma luta constante, e que hoje eu aprendi a transformar isso em algo bom, em algo positivo, para também encorajar outras pessoas. Legal. Incrível que pareça, né? Eu já presenciei isso, esses casos de racismo, né? Infelizmente, ainda acontecem, né? Talvez, acredito que menos do que no passado, mas ainda existe. Essa questão das mulheres também na nossa área, eu também sou, né? Eu me formei em engenheiro de segurança em 1999. Na minha turma já tinham mais mulheres, né? Em 99, mas antes da minha turma não tinha quase mulheres na área de segurança, tanto como engenheiro de segurança como técnica de segurança, né? Então hoje, né, ao passar desses anos aí eu vejo que isso vem aumentando significativamente e é ótimo, né? Eu sempre trabalhei com mulheres, né? A gente conversou sobre uma colega que a gente teve em comum, né? A Badi, que é uma pessoa sensacional, né? Grande profissional, assim como outras, né, que eu convivi, e para mim faz toda a diferença, né, essa diversidade dentro de um time. Então, mas ainda existe, mas a gente vai lutar sempre para que isso passe, né, logo, Diminua, pelo menos, né? isso, que Diminua cada né? vez mais. E uma das coisas que tu falaste quando tu era estudante, né? Teve a oportunidade de estudar com algumas mulheres. Eu tinha bem mais homens já na minha sala, e nós éramos. A turma começou com 24, 12 só se formaram. E já nos 24 eram 3 negros. E daí um professor, que foi para mim, foi um marco também, foi crucial, que ele disse assim: tu vai ter muita dificuldade por ser de cor. Então, estuda o dobro. Busque os diferenciais, os teus diferenciais, e estude o dobro. Então, desde lá, eu acho que foi esse professor também, que fez com que eu começasse, desde essa época, a participar de eventos, participar de muitos eventos. Era uma época rica em eventos, né? Os próprios fabricantes faziam muitos workshops, organizavam muitos eventos. Então, chegou um momento também que as pessoas até já achavam que eu era formada por eu estar sempre metida nesses eventos, né? Então, acho que o meu processo também começou aí, né? De começar a conhecer pessoas também nessa época, né? De como estudante, e pegando essa peculiaridade que o professor identificou, mas não transformando em algo ruim. Pegando isso como uma dica e levando isso como algo bom. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.